os próximos treinadores da seleção, Zagallo em 98, Filipão em 2002, né, com quem você trabalhou bem, e de repente você não participa mais de uma Copa do Mundo, ou diminui sua ida na seleção. Você teve alguma dessas maior expectativa ou menos expectativa de ir? Você esperava que fosse, te frustrou um pouquinho e tal, mas que você continuou nos clubes, dando show e sendo campeão. Né? De 98, eu fiquei assim, bem triste mesmo, porque assim, eu decidi voltar do Japão para jogar mais uma Copa. Porque assim, eu fui pro Japão logo depois da Copa de 94. Fui em janeiro de 95. Eu voltei da Copa, campeão no meio do ano. Fomos campeões brasileiros de novo no Palmeiras, 94. Biconsecutivo ali, né? 93, aquele 94. Timaço, né? Aquele timaço. Aí em dezembro, campeão brasileiro de novo. Eu tive a proposta de ir pro Valência, que o Parreira foi pro Valência. Queria levar eu e Mazinho. Mas eu não acertei financeiramente, preferi ficar no Brasil. Não sei se é uma coisa que eu pensei assim, mas assim, foi. Mas aí no final do ano, a grana do Japão era muito boa. Aí eu falei, cara, tem que ir. Formaram um timaço lá, né? Aí assim, fui pro Japão. Aí eu ainda fui pra essa Copa Umbro, que eu fiz os 2 gols em cima do Japão. Foi em 95, eu ainda sendo convocado. E aí depois, em 96, eu não sou mais convocado. E o Sampaio jogava no mesmo time que eu e estava sendo convocado. Sampaio e Evair, né? O Dunga na Júbilo lá. No Júbilo. Mas assim, tinha jogadores que estavam jogando no Japão e estava sendo convocado. Eu falei, pô, não é por causa do Japão. Não sei o que é. Mas naquele período estava uma visibilidade muito grande do campeonato japonês, né? Mas aí em 97, aquela coisa, eu estava quase 3 anos no Japão, amava, adorei, foi maravilhoso, né? Tenho amigos até hoje lá e tudo. Mas eu falei assim, cara... Era a pedrinha na chuteira do Kashima lá, né? Tinha grandes jogos. Várias vezes. O Kashima também tinha o Jorginho, o Leonardo, acho que... Bismarck, aí depois teve o Mazinho. Primeiro Mazinho. Então era rivalidade, mas boa, né? No bom sentido. Boa. E aí o Palmeiras me chama novamente, porque estava montando um time e o Filipão, que estava no Júbilo, volta, vem pro Palmeiras, me liga e me chama para o Palmeiras de novo. Eu falei, cara, aí eu abri mão de uma certa quantia financeira, falei, vou voltar para tentar ser campeão da Libertadores, que era o sonho do palmeirense, mas ao mesmo tempo eu indo bem e ganhando, eu me aproximo de novo da seleção, que a competição estava grande. Tava arrebentando Rivaldo, Denilson, Leonardo, Juninho Paulista, eram os meias, né? Então eu falei, cara, mas no Brasil, no Palmeiras, jogando bem, já fui campeão do mundo, a minha chance cresce. Vim muito por isso. E eu chego no Brasil em agosto, a primeira convocação que tem, o Zagallo me chama. Eu estreio no Brasileirão, faço um gol contra o Botafogo, foi o meu primeiro jogo na volta, e eu faço logo um gol. E o Zagallo me chama para a seleção. Aí eu começo a ir para a seleção. Vou, convocado. Estava no banco, jogava, mas competindo ali. E nos 2 últimos jogos, eu lembro que teve um jogo, não sei se foi em Curitiba ou Santa Catarina, alguma coisa assim. Teve um torneio nos Estados Unidos, a gente foi mal. Aquele foi o resultado. Tu tava naquela? Tava naquele torneio. Aquele foi o resultado Mas engraçado, o Romário nunca perdeu tanto. Foi. Porque a pressão em cima do Zagallo, pressão, aí te trouxeram pra você dar aquele suporte. Jogaram em cima do... Pra vocês dar aquele suporte. Jogaram em cima da preparação E o Romário física. perdeu gol pra caramba naquele torneio. E o Zagallo, eu lembro que deu uma entrevista, ele perdeu aqui pra fazer na Copa. Meio que falou assim, eu falei, pô, cara, o cara perdeu o gol pra cantar na Copa, pô, eu tô indo bem. Mas enfim, tô indo. Aí teve aquele jogo lá, eu faço o gol nesse penúltimo jogo pra Copa, porque a gente não disputava eliminatória.
A gente já tinha sido campeão, então naquela época não disputava. O campeão já ia automático. E aí, no último jogo contra a Argentina eu no banco... Você estava no jogo? Estava no jogo, convocado. E chegou aí na Alemanha? O amistoso que teve na Alemanha, que nós ganhamos lá? Sim. O Zagallo, ele fazendo aquelas mudanças, dando chance para todo mundo. Tipo assim, o Rivaldo já era certo. Tava sendo Barcelona arrebentando, era o melhor do mundo ali. O Leonardo também bem pra caramba na França. Já sabia. Aí tinha 2 vagas. O Juninho Paulista... O Juninho Paulista machucou. Mas o Giovani não estava indo muito para a Copa. Não estava indo. Aí falei, pô, é eu, Raí e Denilson brigando por 2 vagas. O Denilson está muito bem. Eu sei que o Zagallo gosta do estilo dele, driblador e tudo. É eu e Raí. Eu fiquei meio frustrado com ele. Falei, eu e Raí. Eu fiz o gol no penúltimo, o Raí jogou no Maracanã com a Argentina, que foi mal, perdemos, e o Maracanã. Raí, pede para sair, aquela cobrança. Aí eu falei assim, e eu tinha tirado a medida do terno. A gente na granja, todo mundo que estava ali fez a medida de terno, fez os exames. Falei, pô, cara, eu acho que não tem jeito, agora eu vou. Aí na convocação final, tô ali na televisão, aí, pô, foi o Giovani. Tava arrebentando no Barcelona e tudo. Mas eu falei, fora de posição, totalmente fora da posição dele. Aí eu fiquei, será que assim... Porque seriam 4 canhotos no meio, seriam 4 meias canhotos, e de repente, pô, vou levar um destro, porque era o Rivaldo, Denilson e Leonardo. Se vai eu, seriam 4 canhotos no meio. Aí você mesmo fica buscando uma não é desculpa, mas uma situação para que você não tivesse ido. Por que eu não fui? Assim, fiquei mal, fiquei triste pra caramba, mas... A única colocação, cheguei em março, teve aquele jogo da Alemanha, depois da Argentina e foi para a Copa. Então a única colocação que eu fiz em relação àquela seleção foi do lado direito, para fazer aquele trabalho que não tinha. Não tinha o meia pela direita. Então, o Leonardo até jogou 45 minutos. Jogou ali pelo aquele lado. E aí o Giovani entrou e ficou o Giovani fazendo essa função ali. Mas o Leonardo, depois ele tirou o Giovani e botou o Leonardo. Contra o Marrocos. Foi. Então, eu tinha dado a sugestão do Marcelinho. Carioca. Que o Marcelinho estava arrebentando no Corinthians. Era um nome, verdade. Ele tinha ido, parece, uma vez com o Zagallo, alguma coisa. Era um nome, sem dúvida. Era ali da posição. É. Aí deu, mas o critério, a decisão das convocações era do Zagallo, e isso ele não colocava em pauta. Quando ele tinha alguma dúvida de alguma posição, algum lugar, ele perguntava todos para falar. E a única que eu falei, que eu lembro, foi justamente do Marcelinho. Mas era um cara que faria aquela função. E isso aí não foi nem na Copa do Mundo. Isso aí foi porque a dificuldade foi num jogo que eu fui ver por acaso, lá na França, aquele jogo que o Roberto Carlos fez o gol de falta, não lembra? De curva lá. Ah, sim, da intermediária. Da intermediária, exatamente. Eu fui ver aquele jogo, eu estava lá. Então eu senti essa dificuldade na seleção. E aí depois, quando me chamaram no ano seguinte, eu falei sobre isso, sobre aquele cara, aquele corredor ali que estava faltando um gente especialista. E não teve nem durante a Copa do Mundo, não teve mais. Mas assim, das 2 Copas que eu não fui, né? Das 3, né? A de 90, tranquilo, que eu era moleque. Então é normal, né? Você ainda tá começando ali e tudo. A de 98, fiquei assim porque eu joguei a maioria dos jogos. Mas por incrível que pareça, que eu fiquei mais frustrado foi a de 2002. Foi disparado, porque, pelo que você falou, eu fui atleta do Filipão muito tempo no Palmeiras, a gente ganhou tudo junto. Pô, ganhamos Copa do Brasil, Libertadores, Mercosul, ganhamos tudo. E eu era capitão do time dele. Você chegou a jogar com ele no Grêmio também? Não, então, aí eu fui pro Grêmio. Eu saí do Palmeiras e fui pro Grêmio. E continuei ganhando títulos e protagonista. E no Grêmio eu tinha uma função com o Tite. O Tite jogava com 3 zagueiros. Então eu era o meia, esse meia que chegava nos 2 atacantes. E aí a gente ganha a Copa do Brasil contra o Corinthians, dentro do Morumbi. Ganha o Gauchão.
E bem, e jogando bem. E o Filipão, gaúcho, indo nos jogos do Grêmio para assistir, levou o Tinga. O meio-campo era Eduardo Costa, Tinga e eu aqui na frente dos dois. Aí jogava Luiz Mário e Marcelinho Pauraíba, às vezes jogava Fábio Baiano, às vezes jogava Rodrigo Mendes. Tinha muitos jogadores ali o elenco. Mas assim, jogava assim. Porque os dois alas subiam. Era o Anderson Lima e o Rubens Cardoso. E jogava aqui o Anderson Polga. Que foi o Marinho e o Roger, treinador agora. Jogava meio como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. O Polga foi em 2002. Aí ele levou, desse time, ganhando, ele deu chance pro Polga. Que era o titular, né? Depois daquele... Deu chance pro Eduardo Costa, que era o volante. Levou o Tinga para fazer teste. Levou o Marcelinho Paraíba. Ele levando todo mundo. E eu era o capitão do time do Grêmio. Modéstia à parte, sabe? Aquilo que a gente falou, a gente é legal, bonzinho e tudo. Mas, falar a verdade, eu era o melhor jogador do time. Eu era o melhor jogador do time naquela época. A imprensa que me cornetava lá atrás... Começou a exigir você, né? O Parreira estava numa mesa redonda, se não me engano, da ESPN, da TV que eu estou trabalhando agora. Vou dar uma cornetada. O linha de passe, que estava Juca Kfouri, Trajano, os cascudão. Os caras que foram, sabe? E eles na mesa falaram assim, poxa, e aí, o que você está achando da seleção? Pô, Riozinho, um dos melhores jogadores do Brasil no momento, campeão do Grêmio, você acha que ele... Me fizeram um elogio. Aí o Parreira, eu tô muito feliz se ele vai ou se ele não vai, quem vai, não vai, mas que demorou 8 anos para vocês reconhecerem o potencial. Pedindo o cara na seleção. Então, tinha essa matéria com metade da camisa do Grêmio e metade da seleção nos jornais. Eu falei, cara, não é possível. Eu fui no Paixão, eu chamei o Paixão. O Paixão era o preparador físico do nosso time. E era da seleção. Não usava isso, mas teve uma hora que eu não aguentei, passava o tempo, eu não tinha não era chamado. Falei, pô, Paixão, ficou algum problema lá do Palmeiras, de alguma coisa, alguma atitude que eu tomei ali, que o Filipão não gostou? De repente, se for isso, beleza. Pô, eu tiro da cabeça, não, ficou puto contigo porque você falou isso, que você pediu isso, que você fez uma farrinha assim. Sei lá, o Filipão tinha essas coisas. Né? Você vê, ele não levou o Romário, negócio de concentração, isso, aquilo, enfim. Fui perguntar ao Paixão, não, é que ele tá, pô, é um novo contexto, ele não quer rotular a seleção, e você está muito rotulado com a seleção de 94, aí quando eu falei, peraí. Tem nada a ver, né? O Roberto Carlos está na seleção, foi em 98. O Cafu está na seleção, foi em 98. O Rivaldo foi em 98. Porrada de jogador que jogou na Copa e que não ganharam. Perderam, porra. O jogo final lá, houve. O Ronaldo tá na seleção com ele. Não é a desculpa. Essa daí não me convence. Não me convence. Então, essa situação... Porque uma coisa assim... Ozinho, você não foi? Porque eu acho que o Leonardo... Tá o Denilson, o Rivaldo, o Giovani, tá melhor que você. Beleza. Lógico. Porra, você é um treinador. É um direito, né? É um direito. Ô, Zinho, eu sou o Zagallo, eu sou o treinador, eu acho que os caras estão melhor que você. Beleza. Agora, porque você tá muito marcado com a seleção 94, pô, tem que ver o que eu tô jogando agora. E o pior... Você não tá marcado, não. Você marcou muito ali. E o pior, tem aquela contusão. Foi do Emerson, né? Do Emerson, no gol lá, ele foi lá no braço. Nada contra, baita de uma pessoa, um cara maravilhoso, adoro essa pessoa que eu vou falar agora. Não sou amigo íntimo dele, mas a gente foi muito rival, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Grêmio, o Ricardinho, meia. Sei. Baita de um jogador, cara, mas eu tava melhor que ele. E aí ele vai e chama o Ricardinho. Tinha a mesma característica, né? Aí isso me frustrou, mas eu falei, cara, o Ricardinho sou eu. Estilo de jogo, né? Naquele momento eu jogava nessa função mais de meia. Então isso me frustrou, porque assim, merecidamente jogava bem no Corinthians, mas eu estava melhor. E eu já tinha uma experiência na seleção. Já tinha, de então, mundial, né? Ficou aquela coisa, eu não entendi. Vitoriosa.
não tinha um motivo assim, eu tô jogando mal, o fulano tá melhor, não sei o quê, pô. Até na hora que machuca um cara e convoca um cara na minha característica e eu vivendo um momento melhor. Então a de 2002 me frustrou mais.